Parece que nós adultos estamos sempre a tentar preencher vazios. Mas a questão é que todos nós tivemos uma infância e todos nós tivemos uma família e, portanto, todos nós temos estas feridas. Nós não podemos esperar que os outros façam parte dessa reconstrução. Nós gastamos muita da nossa energia a tentar com que os outros mudem. Em voz alta só para nós, nem precisamos dizer ao mundo, mas só assumirmos para nós. É muito duro porque isto é destruir uma parte de nós. Isto é brutal. Muitas das nossas capacidades e competências que quase sempre vieram de um lugar onde houve uma falta imensa. E às tantas é muito isto. Estás a dar a quem? Quem é que precisa disto? É a tua filha ou o teu filho ou és tu? Ser muito mais leves, apesar do peso que carregamos. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Mariana! Olá, Mafalda, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada por teres aceito este convite outra vez. É verdade, segunda vez. A segunda vez. Tens ideia há quanto tempo é que estiveste cá? Ai, não faço ideia. Assim, um palpite. 1 ano e qualquer coisa? 2 anos e 7 meses. A Não sério? pode. Verdade, verdade. Olha, estás em 7º lugar. O teu episódio está em 7º lugar no top 10 de Ok, mais não ouvidos. fazia ideia. Mas fico muito feliz. É porque é um tema mesmo importante de ser falado. Exatamente, acho que é um tema que suscita muita curiosidade a algumas pessoas, mas eu acho que a muitas mais suscita desejo e vontade de aprender sobre este tema. E será que alguém já percebeu o que se passa comigo? Será que alguém sabe o que isto é? Será que há um sítio onde eu posso falar sobre isto e que vão ter a minha linguagem e compreender o que eu digo? E então acredito que vai mais por aí, por este desejo de reconhecimento e de validação de experiências que estão assim muito encobertas, não é? Porque isto das famílias tóxicas é um assunto assim bastante encoberto. É muito tabu ainda na nossa sociedade. Parece que até é crime falarmos sobre, porque a família para a nossa sociedade é sagrada. É e continua a ser. Tem um grande peso, tem um peso também religioso e o nosso país também tem este cunho religioso muito marcado e acho que isso não ajuda nada. Sim. Nós, da outra vez falámos, porque andava a seguir a tua página e o teu trabalho e gostava muito gostava e gosto do conteúdo que partilhas. Desta vez temos um outro pretexto que é o teu livro, que lançaste há pouco tempo e que também fala sobre as famílias tóxicas e a toxicidade familiar e que se chama Tudo o que se passa aqui dentro. Como curar feridas emocionais e reconstruir relações em famílias tóxicas. Então, que temaço, além de ser um temaço, É Mariana, verdade. a minha grande pergunta é: para quê? Para quê querer reconstruir relações numa família que é tóxica? Então, gostei dessa pergunta logo. Vamos logo entrar assim a matar, não é? A matar. Olha, então, porque não deixa de ser família. E agora até parece um bocadinho redutor isto que eu vou dizer, porque vai muito à luz daquilo que tanto ouvimos, que é família, só tens esta família. Mas no fundo, isto é uma base de verdade. A nossa família, nós só, de facto, quer dizer, só temos uma família, podemos construir outras e vamos construindo ao longo da nossa vida e reajustando quem é que faz parte dela, mas a verdade é que a nossa família de origem é só uma e tem um peso gigante. E portanto, nós não podemos esperar ou querer, e agora se calhar vou colocar um bocadinho no papel de psicóloga. Eu não posso esperar ou querer que as pessoas se afastem de familiares que lhes façam mal sem pesar nas consequências que isso poderá ter na vida delas.
E se calhar, se nós nos afastarmos da situação e pensarmos sobre isso, até vamos perceber, mas até vai ser melhor para elas afastarem-se. Supostamente vai, mas em termos emocionais, o peso que cria este afastamento pode ser brutal, pode ser destrutivo. E então, muitas vezes, o que vai fazer sentido é nós cuidarmos das nossas feridas e nós aprendermos a lidar com estas pessoas, nós aprendermos a ter uma nova relação, uma relação diferente com estas pessoas, em vez de cortar. E isto é muito sensível, porque depende, obviamente, de pessoa para pessoa, e há pessoas que vão chegar a um ponto em que vão perceber, ok, o caminho é mesmo deixar de estar, de falar, de fazer parte da vida destas pessoas, e há outras pessoas, que são a maioria, que vão precisar de manter estas relações. E, portanto, nós precisamos de aprender, lá está, a reconstruí-las dentro de nós, principalmente. E o que é isso de reconstruir uma família dentro de nós? Olha, então fiz questão de dizer isto, não é? Dentro de nós, porque para ajustar um bocadinho as expectativas de quem nos está a ouvir. Ok. Nós não podemos esperar que os outros façam parte dessa reconstrução, porque se estivermos à espera que os outros façam parte dessa reconstrução, nós vamos partir do princípio que estas pessoas têm consciência de que precisam de mudar, de que estas pessoas têm a capacidade de conseguir mudar ou até a vontade. E nós não podemos partir desse princípio, porque muitas vezes aquilo que vai acontecer é que nós vamos perceber que até podemos fazer o pino, mas os outros não vão mudar só porque nós precisamos ou só porque nós queremos. Os outros vão mudar se isso nos fizer sentido. E portanto é que tem que partir de nós e tem que ser dentro de nós. Nós não podemos estar à espera que o outro, por exemplo, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa filha, o nosso filho, a nossa avó, o nosso avô, nós não podemos esperar que aquela pessoa também queira criar este movimento de reconstrução. Porque se nós estivermos à espera disso, bem, é melhor então esperarmos, se calhar, deitados, bem confortáveis. Eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma, porque de facto nós gastamos muita da nossa energia a tentar com que os outros mudem. Nós paramos a nossa vida para tentar abanar os outros, para tentar mostrar-lhes: olha, vê, tu tens que fazer diferente. E isso é desgastante. Sim, e às vezes até para compreender, não é? Eu vejo também muitas vezes, assisto também muitas vezes a movimentos ainda antes do tentar mudar o outro, é que é o compreender, que é como é que fez, como é que foi capaz, como é que disse, como é que não viu, como é que achou que era possível, como é que, não é? E tentar nos pôr no lugar da outra pessoa para tentar compreender o que é que levou e o que é que gerou aquele comportamento, ou o que é que eu fiz para merecer para que fizesse, ou o que é que, não é? Completamente. Isso é de um desgaste brutal e as pessoas muitas vezes ficam muito tempo perdidos nesse pensamento, a rebobinar, tipo, o que é que, espera, será que eu disse, será que eu fiz, será, Eu diria que é um movimento natural. Nós seres humanos, precisamos de uma justificação para as coisas. E então vamos procurá-la. E depois é fazer o processo inverso, é nós percebermos que, se calhar, a única justificação que existe é que as coisas são como são. Só que isto, quando nós estamos assim muito verdinhos neste processo de consciência e de olhar para dentro, isto é muito difícil, aceitar isto, aceitar que as pessoas são como são, as coisas são como são. Não, nós queremos perceber mais, tem que haver uma justificação e nós andamos a correr atrás disto, quando muitas vezes não vamos encontrá-la. Nós até, e às vezes, atenção, às vezes até acontece o seguinte, que agora estou aqui a pensar. Muitas vezes nós até começamos a pensar, ok, mas porquê é que esta pessoa reage assim? Olha, vamos olhar para a história de vida dela. E é uma coisa que, por exemplo, nós fazemos muito em processo terapêutico, que é, vamos perceber então a história de vida da tua mãe, por exemplo. E a pessoa começa a perceber, ok, veio de facto de uma família com muita violência, com muita negligência, com muitos maus tratos, e portanto não sabe o que é o amor, não sabe amar, não sabe. Ok, nós compreendemos isto tudo. Isto até pode trazer aqui alguma espécie de, não sei se diria alívio, porque eu acho que não traz alívio necessariamente, traz aqui alguma espécie de, ok, já tenho aqui a minha justificação,
Mas isso não traz alívio. É isto. É tão difícil quando nós começamos a perceber, ok, eu não vale a pena estar aqui a continuar à procura de uma justificação de perceber porque a mim, porque que eu não tenho outra mãe, porque que eu não tenho outro pai, porque de facto isto não nos vai trazer alívio. A resposta não nos vai trazer alívio, porque as coisas não vão mudar. Eu não vou deixar de me sentir como me sinto. Só que fazer este processo de deixar cair isto implica então assumir, implica então enfrentar esta realidade. E isto é muito duro. Então, mais vale nós andarmos aqui à procura do rato, estamos aqui tipo numa roda, não é? Sempre aqui às voltas. Mais vale então eu andar aqui à procura de uma justificação, do que aceitar que as coisas são como são. E nós fazemos muito isto, é curioso, e nós não temos consciência. Eu acho que esse é uma das bases que eu tento mostrar no meu livro, é muito isto, é como está dentro são processos muito internos, estão dentro do nosso cérebro, e nós obviamente nós não estamos atentos nem percebemos muito bem como é que o nosso cérebro funciona. Então, é tudo, passa-se aqui tudo num plano muito inconsciente, sabes? E é muito difícil para nós trazer as coisas do inconsciente para o consciente, torná-las, lá está, reais. E o nosso cérebro tenta de facto proteger-nos disso, porque a realidade às vezes é tão dura que vamos lá manter as coisas assim bem escondidinhas, bem disfarçadinhas, e nós vamos continuar muitas vezes em piloto automático. Eu falo muito sobre isto, não é? Do piloto automático. O que é isto do piloto automático? É de facto nós fazermos as coisas e reagirmos às coisas de uma forma pouco pensada. Portanto, lá está, eu vou andar à procura de justificações porque em mim, porque é que isto me está a acontecer, porque é que esta pessoa me está a fazer isto, porque é que ela não vê que me está a fazer isto. Ah, porque lá está, eu preciso de fugir à realidade. E a realidade é que, olha, infelizmente foi assim. Uhum. Sim. Também há uma realidade que é uma realidade construída, não é? E que talvez também bata de frente quando estamos neste tipo de processo de tentar encarar a realidade como ela se apresenta, que é as mães e os pais são sempre amáveis e amorosos para com os filhos. Todos os pais e todas as mães amam incondicionalmente os seus filhos. Isto também são realidades que não são reais, mas são construídas socialmente e que depois nós, quando crescemos nelas, achamos que essa é a verdade, não é? Na verdade, há mães e pais que não amam os seus filhos. E há outros que até amam, mas não têm ferramentas de amor saudáveis e interações de amor saudáveis, e que, portanto, esse amor dói e destrói mais do que constrói e eleva, não é? Então, eu também acho que há uma parte da realidade que é preciso torná-la real, não é? Porque nós andamos a construir coisas que não são reais, imagens que não são reais, famílias perfeitas que não são reais, pais super protetores e super. Tu no teu livro também falas que. Como é que eu até apontei aqui? Que a família é sempre um porto seguro. É Como verdade. assim a família é sempre um porto Uhum. seguro? Não, não é verdade. Há famílias que não só não são porto seguro, como eles são a própria tempestade e que os portos seguros estão longe delas, não é? Há famílias em que são os verdadeiros tsunamis que afundam e destroem por onde passam. Portanto, isto não é verdade, mas nós construímos narrativamente essa realidade, não é? E depois é natural que as pessoas também andem à procura de perceber, então, isto não devia estar a acontecer, isto não devia ser assim. Tens toda a razão nisto que tu estás a dizer, e de facto, para além desta realidade construída pelas crenças sociais, nós também temos aqui, que já é um peso gigante, não é? Nós ouvirmos estas coisas e pensarmos, ok, isto é que é o normal, os pais amam incondicionalmente os filhos, a família é um porto seguro, e portanto eu na minha cabeça vou ter esta crença, vou acreditar que isto é real e portanto vou acreditar que os meus pais me amam incondicionalmente. Agora, de que forma? É que são aqui outros 500, mas eu vou acreditar nisto e vou acreditar que a minha família é um porto seguro, embora eu não o sinta, mas eu vou acreditar nisto, porque é o que é suposto. E depois temos aqui outro peso que é, nós, lá está, nós, inevitavelmente nós vamos ter que falar da infância, porque a base vem de lá.
São os primeiros anos da nossa vida que têm um impacto gigante naquilo que nós vamos ser enquanto adultos. E, portanto, vamos imaginar uma criança que não tem maturidade, capacidades emocionais desenvolvidas, ou está a desenvolvê-las. A todos os níveis, capacidades não é só emocionais, a todos os níveis, está aqui em desenvolvimento. Uma criança não vai ter a capacidade de olhar para as suas dinâmicas familiares e dizer isto está errado, isto não deveria ser assim. Nenhuma criança vai ter esta capacidade, porque primeiro não tem lá está, estas competências e depois não tem termo de comparação. Pois aquela realidade é toda a realidade. Vai achar que aquilo é a realidade e que toda a gente vive aquela realidade, porque é a realidade daquela criança e, portanto, vai ser familiar, vai ser normal para ela. A idade adulta é que nós começamos então a lidar com outras pessoas que têm outras realidades e já temos outra capacidade, não é? De pensar sobre as coisas, de fazer associações. É que vamos começar a perceber, ok, isto é completamente diferente, a minha família é completamente diferente, e aí é que começa muitas vezes a existir um conflito interno muito grande. Mas voltando à questão então da infância, aquilo que acontece muitas vezes é que nós então aprendemos a associar maus tratos, por exemplo, a amor. Coisas como, e agora até posso dar exemplos reais. A minha mãe batia-me, mas dizia que era para o meu bem. O que é que na cabeça daquela criança acontece? Ela vai associar a palmada a amor, a um gesto de preocupação. E isto é construído depois na cabeça dela, e isto vai ganhando cada vez mais peso, vai sendo reforçado pelas, lá está, dinâmicas familiares que vai tendo e que vão reforçando muito esta associação entre amor e manipulação, amor e cobrança, amor e negligência, amor e maus tratos, amor e críticas. Portanto, há aqui estes dois grandes pesos: o peso da sociedade e o peso daquilo que nós vivemos enquanto crianças e daquilo que nós acreditamos que é o normal, que é o esperado. E isto é muito difícil, depois em idade adulta, desconstruir, porque implica, ou seja, nós chegamos à idade adulta e começamos a sentir aqui alguma estranheza, começamos a ouvir alguma coisa que é diferente, começamos a ver alguma coisa que é diferente e há aqui, não é, uma estranheza dentro de nós. Muitas vezes estamos anos e anos a tentar ignorar isto, a tentar não ver, a tentar acreditar que, pronto, mas a minha família é assim, mas eles gostam muito de mim, mas isto não me matou, isto só me fortaleceu, ou seja, pegar aqui em crenças que vão fortalecendo muito esta proteção, não é? De eu não quero olhar para aquilo que tenho que olhar. Mas quando nós começamos então neste caminho, em idade adulta, obviamente, mas neste caminho de olhar para as coisas, de pensar sobre as coisas, eu acho que é por aí, de pensar sobre as coisas, é que começa a ser difícil, porque é tão duro nós percebermos, ou nós dizermos até em voz alta só para nós, nem precisamos dizer ao mundo, mas só assumirmos para nós, a minha mãe falhou muito, isto é muito duro para qualquer pessoa. É muito duro porque isto é destruir uma parte de nós. E, portanto, muitas vezes, e é muito curioso, por exemplo, em consultas de psicologia, o que acontece muitas vezes é que as pessoas até começam a terapia, mas depois começam a fugir dela. Sim. E cancelam consultas, e até às vezes há aqui um movimento de o psicólogo ou psicóloga não presta para nada. Eles é Exato. Saímos de que. lá pior ainda. Vou para lá Isso, para vir aliviada e venho das consultas, parece que fui atropelada por um caminhão. nunca mais lá volto. É que eu acredito que é muito um mecanismo de proteção, não é? Porque de facto é muito duro nós fazermos este caminho de tomada de consciência e estamos a falar, todos nós temos uma criança dentro de nós, está aqui gravadinha, não é? Aquilo que nós vivemos, mesmo que não nos lembremos, que isto acontece muitas vezes, eu não tenho memórias de infância, ou eu não tenho muitas memórias de infância, está cá tudo gravado. Sim. Às vezes não nos lembramos por proteção. Uhum. Às vezes, não, nem necessariamente é assim. Atenção, pode ser aqui mesmo uma característica da pessoa e ter uma memória mais, enfim, mais seletiva. Mas isto, isto de facto é difícil. É duro nós
quase desprotegemos a criança que temos dentro de nós. Nós vamos ter que olhar para ela de uma forma, figurativamente falando, obviamente, mas nós vamos ter que olhar para ela e isso é muito difícil, principalmente para quem tem filhos. Para quem tem filhos, há aqui, eu diria que há aqui dois processos muito interessantes, que é, um deles é, a maioria das pessoas quando tem filhos começa a perceber que não faria aos filhos aquilo que lhes fizeram, e isso também gera uma angústia gigante, não é? Aquela sensação de como é que os meus pais me fizeram isto? Eu seria incapaz de fazer com os meus filhos. E por outro lado, custa-nos muito fazer diferente, porque parece que estão a dar a outras crianças aquilo que a criança delas não teve. E isso cria um conflito gigante lá dentro. É uma coisa muito irracional, atenção, porque normalmente as pessoas que têm esta consciência querem fazer diferente e querem dar o melhor de si aos seus filhos, mas há aqui alguma coisa dentro que fica quase frustrada quando dá alguma coisa diferente, que fica angustiada quando dá alguma coisa diferente, porque quer dar, mas é um sabor agridoce. Nós estamos a dar aquilo que não tivemos aos outros e vamos continuar a deixar a nossa criança, lá está, magoada, desamparada, com medo. E isto é brutal. Uhum. Estava aqui a imaginar, não é? Assim como que uma mãe ou um pai olhar para o seu filho a fazer, a ter uma desregulação emocional, a chorar muito e muito irritado com uma coisa que não conseguiu obter, e em vez de fazer se calhar o que fizeram connosco, que é, olha, fica para aí sozinha, aguenta-te, chora, ou queres que eu te dê um motivo para chorar e ainda dar uma palmada, uma bufetada, ou um empurrão, um apertão, porque às vezes são coisas assim mais dissimuladas. Uhum. E em vez de fazer isto, que eu sei que não é isto que quero fazer, embora tenham feito comigo, chego lá, ponho os joelhos à sua frente e digo: eu sei que é difícil para ti não teres isto, mas eu estou aqui para ti e havemos de arranjar aqui uma alternativa, ou não é hoje, mas haverá outro dia para ser, e portanto, dar a resposta que nós gostávamos de ter recebido, entregarmos nós aos nossos filhos. Era isto, não era? Completamente. É Yeah. completamente. E é preciso uma coragem gigante. Uhum, sim. Até porque se temos a convicção de que a força que temos e as capacidades que temos vêm dessas faltas, então será que o meu filho vai ficar suficientemente forte e capaz de ir para o mundo se eu também não o fizer passar por estas coisas que a mim me fortaleceram? Eu acho que aí talvez esteja dos maiores erros que nós cometemos, é achar que as nossas grandes. Por um lado, é engraçado, estamos cheios destas contradições e destes paradoxos, não é? Na realidade, nós também sabemos que isso é verdade. Muitas das nossas capacidades e competências que desenvolvemos vêm, é verdade, de pais estruturantes que nos suportam, mas também muitos vêm das faltas das coisas que não tivemos e que tivemos que arranjar mecanismos para as passar, e na verdade também há muitas das nossas forças e das nossas, sobretudo pessoas que são hipercompetentes em determinadas coisas, que quase sempre vieram de um lugar onde houve uma falta imensa e, portanto, eles tiveram que ser capazes de arranjar soluções e desenvolver esses mecanismos assim bastante fortes. Completamente. Eu acho que é uma forma melhor de vermos as coisas e eu acho que nós nos agarramos muito a isto, de olhar para aquilo que vivemos de mal e tirarmos o bom. Acho que isto é uma forma de sobrevivência, porque se nós pensarmos realmente nisto, ok, ficámos mais fortes, mas a que custo? Exato, exato, exato. Não é? É assim um bocadinho como aquela coisa, assim, isto pode ser uma má comparação, mas imagina que ficas sem um membro, ficas sem o teu braço direito, claro que o teu esquerdo vai ter que ficar muito forte. Sim, mas É se tivesse isso. os dois, estariam os dois fortes, não era preciso teres um muito mais forte É por falta isso, do outro, olha, não é? adorei essa É. comparação. É isso mesmo, é isso Sim, mesmo. e se por um lado isso é reconfortante, que é ok, acho que é aí que nós nos perdemos e é alguma da nossa imaturidade. É quando nós, é bom fazer esse caminho de reconhecer, ok, dada a minha história, eu consegui desenvolver determinadas competências que são boas, ok, mas isto teve um custo. Eu podia ter estas competências sem este custo. Ou, se não tivesse tido este custo, nem precisava destas competências. Ok? Pronto, Tal e mas qual. e não é tanto ver o copo meio cheio ou meio vazio, é conseguir lidar com a realidade mais total, com vários ângulos, não é? Que é ok, eu consigo olhar o ângulo do que ganhei, eu consigo olhar o ângulo do que perdi, eu consigo olhar o ângulo do que podia ter sido e não foi, mas também consigo olhar o ângulo do que ainda pode vir a ser.
e conseguir conciliar estas 4, 5, 6 ângulos todos em simultâneo. E a maior parte de nós perde essa capacidade que às tantas é desisto, agarro-me só a um, não é? Agarro-me só ao bom, agarro-me só ao mau, agarro-me só ao passado, agarro-me só ao futuro. Nós temos tanta dificuldade em abarcar toda esta complexidade que depois procuramos simplificá-la. Não é? Lá está, porque isto é um processo, isto é um processo e é um processo que é muito desafiante e portanto nós vamos ficando pelo caminho, pelo que é, eu vou dizer mais confortável, mas vou colocar entre aspas, porque não é assim, não é de facto mais confortável, mas é a zona onde nós podemos ficar sem, lá está, sem ir lá ao fundo, porque ir lá Sem ao doer fundo muito, é sem doer isso, mesmo muito. é isso, ir lá ao fundo vai doer muito. Não é? Fazer este caminho que tu estás a dizer, não é? E muitas vezes passa por todas estas fases. Primeiro vamos acreditar que aquilo que vivemos nos fortaleceu e depois vamos acreditar que, opá, se calhar, se nós não tivéssemos vivido isso, até poderíamos ter outro tipo de competências ou as competências que temos, lá está, não seriam necessárias. E depois até vamos acreditar que, ok, eu tenho estas competências, será que preciso ainda de as manter? Será que Que ainda me será que servem. ainda me servem? Será que ainda me fazem sentido? E depois, ou seja, isto é um caminho. Yeah. E por isso é que eu cada vez mais acredito que a terapia é um trabalho para a vida, mesmo que não seja constante. Acredito muito que em vários momentos da nossa vida nós vamos precisar de fazer este mergulho, lá está, as nossas profundezas, porque o ser humano está sempre a evoluir as nossas capacidades e maturidade também vão sendo diferentes e a forma como nós vamos ver a vida, a perspectiva que nós vamos ter das coisas também muda e, portanto, isto vai ser um trabalho constante. Agora, claro que é muito mais fácil, entre aspas, porque não é nada fácil ficar nesta zona, mas é muito mais fácil nós simplesmente acreditarmos que os nossos pais fizeram o melhor que conseguiam e que aquilo que nós vivemos só nos fortaleceu e não nos matou e blá blá blá. Ok, mas se ficarmos nesta zona, nós não vamos passar para o passo seguinte. E muitas vezes nós não vamos conseguir fazer diferente, porque ficar naquela zona vai nos levar a replicar comportamentos e atitudes, porque nós precisamos de reforçar esta crença de que aquela foi a maneira melhor que eles encontraram para me tocar. Eu sou uma pessoa educada, responsável, cumpridora, fiel, porque os meus pais agiram assim comigo e, portanto, de uma forma inconsciente, muitas vezes nós vamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Porque, pá, está ali, sabes? Está ali. Nós não temos sequer noção disso, mas está ali muito estas vozinhas que dizem: pronto, tens que fazer o mesmo. Se tu acreditas nisto, tu tens que fazer o mesmo. E às vezes, quando as pessoas são confrontadas com isto, isso não parece uma coisa que a tua mãe ou que o teu pai fariam, as pessoas são um bocadinho apanhadas de surpresa. Sim, sim, sim. E às vezes justificam também, sim, fariam, e por isso é que eu também cresci como cresci. Pois lá está, entra-se nesse esquema de. É um ciclo. Yeah. Também há um mecanismo típico que é de fazer o contrário, que é eu jamais farei nada do que eles fazem, mas também não é um bom motivo para nos organizarmos, não é? Porque também estamos a organizar em função daquelas pessoas na mesma. Só que em vez de serem o que eles fizeram é o que não fizeram. E depois às vezes também não estamos a dar aos nossos filhos o que eles precisam, estamos a dar aquilo que nós precisávamos e deixamos de conseguir olhar para o que eles precisam porque ficamos presos ao que nós precisávamos. Eu vou dar-lhe tudo o que eu não tive. Só que o que ele precisa é outra coisa, porque ele não és tu e tem outras necessidades e, portanto, estás também preso nessa ratoeira. Tal e qual, adorei isto. E há uma coisa que acontece muito, lá está também na sequência daquilo que eu estava a falar há bocado, nestas situações ainda é mais marcado esta angústia que surge é quase como se as pessoas não conseguissem ver, e atenção, é claro que eu acredito que a maioria das pessoas faz o seu melhor, e vejo isso, não é? E tentam fazer o seu melhor, mas é quase como se não conseguissem ver as crianças que têm à frente delas, porque só conseguem ver-se a elas próprias enquanto criança, o reflexo delas. E às tantas é muito isto: estás a dar a quem? Quem é que Exato. precisa disto? Yeah, yeah, É yeah. a tua filha ou o teu filho ou és tu? És tu pequenina que precisas disto. E só que isto é tão angustiante. Parece que nós estamos sempre, lá está, de uma forma inconsciente, parece que nós adultos estamos sempre a tentar preencher vazios.
E às tantas, quer dizer, se não tivermos consciência disso, vamos entrar aqui em, lá está, em lugares que são difíceis. Uhum. E não se quebra o tal ciclo, não é? Tem-se falado muito deste perpetuar de ciclos em que os pais passam para os seus filhos, já sabemos que geneticamente também, parageneticamente também, mas muito comportamentalmente, essa herança relacional, emocional vai sendo passada via as interações. Nós nem temos noção como vamos condicionando os nossos filhos e os nossos companheiros, e porque estamos a falar de famílias de laços mais alargados, não é só diretamente pais e filhos, né? Também vamos fazendo isso com as pessoas que nos são próximas e que nós gostamos, vamos também fazendo isso. Quando estavas ainda há pouco a falar de quando somos pequeninos e não nos lembramos de ter estado como era a nossa realidade e as questões da memória, uh, eu fui aqui apontando uma série de coisas, ver se conseguimos tocar todas. Uma delas é isto: quando nós somos muito pequeninos, temos memórias implícitas e vamos gerando memórias implícitas, ou seja, pelo próprio nome, não vamos ter acesso a elas conscientemente, mas todo o nosso corpo, todo o nosso sistema reage àquilo, não é? Então é mesmo muito natural que nós não consigamos ainda ter essas memórias, não quer dizer que elas não estejam lá guardadas, estão codificadas num sistema que nós não temos acesso, porque nós, o nosso sistema, estamos habituados a fazer via linguagem, e essas memórias, quando éramos pequeninos, não é via linguagem que estão armazenadas e organizadas, e então não temos, por isso é que é tão importante a terapia, porque pode nos ajudar a ter acesso e a descodificar essa informação. E acho que isso é também muito importante. Fiquei a pensar, quando te fiz aquela pergunta tramada, afinal, para que é que queremos as relações com famílias tóxicas? Depois, quando estava a ouvir, surgiram-me duas respostas e queria ver contigo se isto faz sentido e diz-me, fala-me sobre elas. Uma delas era que, olha, porque na vida vamos ter sempre pessoas tóxicas com quem vamos ter que nos relacionar. Ou porque a família tem alguns elementos tóxicos, mas nem todos são, e para estarmos com uns precisamos estar também quase sempre com os outros, e portanto, então termos recursos e aprendermos a reconstruir essa relação dentro de nós, porque esse é que é o grande desafio e a tua grande proposta, que é reconstrói dentro de ti essa capacidade relacional com pessoas tóxicas, aprende a estar nessas relações, a navegar nessas relações, protegendo da toxicidade e tirando o que puder vir de bom daí, não é? Então, essa foi uma das coisas que eu me lembrei. A outra coisa que eu me lembrei foi que eu tenho a sensação, quando estamos a falar destas questões da toxicidade e da família tóxica, geralmente pais ou irmãos, é que nós também, por sermos seres humanos como somos e virmos apetrechados com o sistema que vimos, muito dependentes quando somos bebés, é também na família, e aqui estamos a falar especificamente disso, que as feridas surgem. E também é por isso que a maior parte das vezes é na família que as queremos curar. E é com quem nos provocou ferida que nós também gostaríamos de reparar. Porque isso seria muito interessante, conseguir reparar a nossa ferida com quem provocou essa ferida, não é? E então parece que estamos a dançar assim com um porco espinho. Por um lado a gente vai lá porque é tão fofinho e era mesmo dali que queríamos, por outro lado cada vez que lá chegamos dói e voltamos a magoar. Então andamos nesta dança com o porco espinho em que queremos, e depois ele até nos mostra a barriguinha e é tão fofinho, e se a gente conseguir mexer só na barriguinha não vai doer nada, mas depois de repente já estamos cheios de espinhos, não é? Bem, muita informação. Desculpa, esta é a minha Não, não. cabeça. É Eu para acho. ver o que eu vivo. É para ver o que eu vivo. Mas se eu me perder, tu ajudas-me. Então, se calhar, eu estou começando pelo início. Esta questão das memórias. Nós temos um mecanismo de defesa que se chama recalcamento. Serve exatamente, na infância tem aqui um papel fundamental e é muito, muito, muito importante que as crianças tenham este mecanismo. Lá está, serve de proteção. Há memórias que uma criança não vai ter a capacidade de gerir. Não vai ter, em termos de linguagem, em termos emocionais, em termos intelectuais, em termos sociais, não vai ter capacidade. Então o cérebro vai arrumá-las, lá está, codificá-las, como tu dizias e muito bem. E muitas vezes vai manter esta proteção ao longo da nossa vida, porque o nosso cérebro consegue ser o nosso melhor amigo, mas também consegue ser o nosso pior, pior amigo. E muitas vezes vai manter estas proteções, mesmo quando nós já temos a capacidade de olhar para as coisas, mesmo quando nós já somos adultos capazes. E de facto é num processo de terapia que muitas vezes surge
E atenção, não é logo, eu sei que as pessoas podem ter a expectativa de quase assim, tipo, vão a uma consulta e vão-me lembrar tudo. Não, é um processo contínuo. Eu faço terapia há muitos anos e ainda me vai acontecendo. De repente surge uma memória, porque eu estou preparada para a trabalhar, é muito por aí. Então, como o cérebro já não dá para fingir, já não dá para, sabes, para bloquear. Ok, esta pronto, esta quer entrar à força toda, vou ter que deixar entrar, é muito por aí. Mas este mecanismo é muito importante, ainda bem que ele existe, porque de facto uma criança não iria sobreviver a ter que gerir coisas, e não estou a falar de coisas gravíssimas, atenção, estou a falar de coisas muito pequeninas, de um pai que se zanga com o filho, não estou a falar de coisas tipo o pai que se esquece de um filho não sei onde, tem assim um peso maior, não Sim, é? ou que o espancou, ou que abusou sexualmente, ou... Exato, estou a falar de coisinhas muito pequeninas. Uma criança não vai ter esta capacidade de gestão, de gerir a coisa, então o cérebro vai protegê-la. E ainda bem que assim é, mas tão importante como fazer este recalcamento é depois fazer este processo inverso. E obviamente que seria até pouco ético da minha parte dizer que qualquer pessoa pode fazê-lo, porque este processo deve ser acompanhado de facto por um profissional, porque há memórias que podem ser muito, muito, muito duras de gerir, mesmo em idade adulta, e que precisam de ser amparadas e acolhidas e ressignificadas e tudo isto. Agora, passando à tua segunda ideia, questão. Curioso, eu estava-te a ouvir e estava a pensar. É mesmo isso, sabes, Mafalda? Nós de facto vamos lidar sempre com pessoas tóxicas e nós temos que começar a normalizar enquanto sociedade, normalizar que temos o direito de até manter relações com as pessoas, seja elas quais forem, mas manter limites. E eu acho que esta questão dos limites é, de facto, o que é mais complicado. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando eu falo sobre este assunto, ah, no meu Instagram, ou até já aconteceu no meu podcast, de falar sobre isto, e surgem questões como como é que eu vou explicar à minha filha ou ao meu filho que os avós não fazem parte da vida deles? Porque eu não me dou bem com eles, porque eles não foram bons para mim e, portanto, não fazem parte da vida dos meus filhos. E é muito isto de simplificar a coisa. E eu sei que não é nada fácil, atenção, nem quero desvalorizar. Mas enquanto sociedade temos que começar a simplificar a coisa e a normalizar a coisa, que é, está tudo bem em afastarmos de pessoas que são tóxicas, sejam elas familiares, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, companheiros, companheiras. Um, e enquanto sociedade deveríamos trabalhar estas questões dos limites. Os limites são a base para a nossa saúde mental. Se nós não conseguimos estabelecer limites de forma clara, assertiva, vai ser muito difícil mantermos o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa segurança. E nós, enquanto sociedade, somos tão terríveis nisto, não é? Desde que, se calhar agora estamos um bocadinho melhores, mas ainda vamos ouvindo coisas como eu é que mando, eu é que sei o que é melhor para ti. Isto retira o espaço todo a uma criança de perceber o que é que ela quer, o que é que ela precisa, o que é que lhe faz sentido, não é? Se te inscreveste nas aulas de natação, vais até ao fim. Muitas vezes os pais nem conseguem perceber o que é que está por trás daquela criança não querer ir à aula de natação. Porque um compromisso tem que ser cumprido até ao fim. E ainda se ouvem muitas coisas destas. E, portanto, continuamos, se calhar de uma forma mais leve, mas continuamos a ensinar às nossas crianças esta falta de liberdade para nós escolhermos com quem queremos estar, nós percebermos quem é que nos faz bem e portanto, eu acho que isto vai muito além das famílias, de facto. E achei muitíssimo interessante esta tua reflexão. Boa, ok, sim. Estás a apanhar todos. Só falta aquele Ok. tópico de será que é junto de quem nos magoou ou nos feriu que nós gostaríamos de reparar essa ferida? Será que é também. Isto fez-me pensar quando estavas também há pouco a referir-te, quando compreendemos também a história
da pessoa que é tóxica, que está na nossa vida, também de alguma forma dar-nos aquele apaziguamento de ok, isto não é pessoal, isto não é sobre mim, não é por eu ser quem sou que a pessoa faz o que faz. Esta pessoa faria isto com qualquer outra pessoa, com qualquer outro filho. Isto fez-me lembrar também uma referência de um autor que eu estava aqui a procurar na minha memória quem era, eu não me consigo lembrar, mas que diz que facilmente uma criança se responsabiliza por não ser suficientemente bom filho para que a sua mãe ou o seu pai sejam um bom pai. No fundo, a minha mãe só é uma má mãe, ou o meu pai só é um mau pai, porque eu não consigo fazê-los bons pais. Eu é que estou em falha para com eles, que não lhes permite que eles sejam bons. E uma criança pequena facilmente constrói esta ideia sobre si. E este é que é o problema, este é que é o grande problema. Então, vamos começar pela base, explicar um bocadinho, acho que é importante explicar um bocadinho porque é que isto acontece, porque é que para as crianças estas figuras, não é? Mãe, pai, às vezes avós, quando são mais próximos, tios, quando são mais próximos, ou tem outro tipo de cuidador, não é? Infelizmente, nem todas as crianças têm os pais presentes e vão tendo outros cuidadores, mas vá, Ou felizmente, para algumas. ao feliz, certo. Porquê é que é tão importante? Porque os bebés nascem com um mecanismo de sobrevivência que se chama vinculação. A vinculação serve para os bebés se vincularem a alguém. Eles têm que estabelecer este vínculo, seja bom ou mau, eles vão estabelecê-lo, ok? Sejam correspondidos nas suas necessidades ou não. E portanto, as pessoas que são mais próximas, que normalmente, obviamente, mãe e pai, as pessoas que são mais próximas vão representar aqui estas figuras de sobrevivência. Aquele bebé só vai sobreviver porque tem estes cuidadores. E portanto, é que quando eu digo a família é de facto importante, é mesmo isto. E de facto é mesmo importante. Os pais ou os cuidadores têm um papel fundamental na nossa vida. E por isso é que é tão difícil nós curarmos as nossas feridas sem irmos lá. E por isso é que é tão difícil nós seguirmos a nossa vida sem mantermos estas relações. Porque é visceral, é biológico, está cá gravado. E portanto, nós precisamos daquelas pessoas. E por serem tão importantes, é que as crianças vão fazendo este tipo de associações. A minha mãe trata mal porque eu sou mau. A minha mãe não me dá atenção porque eu não mereço. O meu pai bate-me porque eu não sou suficientemente bom, porque eu não sou suficientemente inteligente. E, portanto, há aqui uma associação muito direta nisto, porque aquelas figuras representam, lá está, representam o mundo para os bebés e para as crianças pequenas. E, Yeah. E o portanto, que é que eu tudo o que tenho que elas fazer, não é? O que é que fazem, eu tenho que fazer para que eles continuem nisto, para que eles continuem a cuidar de mim, completamente. para que eles continuem. E por isso é que muitas vezes nós temos adultos com uma necessidade gigante de agradar, com, lá está, estas sensações de não serem bons o suficiente, não serem merecedores, muito medo de dizer que não, porque não querem desiludir os outros, não querem perder as relações, porque isto foi o que elas aprenderam enquanto crianças. Eu tenho que ocupar pouco espaço, eu não posso exigir, eu não posso, querer coisas, porque eu preciso de manter aquelas pessoas. E aquelas pessoas só se mantêm quando eu tiro um 100 num teste, quando eu limpo a casa toda, mas mesmo assim, às vezes o que acontece é que eu limpo a casa toda, mas está mal Faltava limpo, qualquer coisa. faltava qualquer Tu coisa. contas uma Então, história brutal sobre a limpeza da casa no teu livro, de uma criança que limpava a casa, e é impressionante essa história. É mesmo é muito impressionante. Também há pessoas que depois chegam a adultos com tanto medo de se ligarem a alguém, que também depois é uma fuga permanente de relações próximas e íntimas, porque aquilo é um local perigoso de se estar, não é? completamente. E já reparaste, se nós formos a pensar sobre isso, tudo aquilo que nós somos enquanto adultos, vou dizer quase tudo. Obviamente que há coisas também na adolescência, por exemplo, que têm um grande impacto na nossa vida, mas quase tudo aquilo que nós somos enquanto adultos vem da nossa infância, vem das nossas experiências de vida. E é muito curioso, eu consigo desligar-me neste momento deste lugar, mas se eu fizer este esforço de estar, por exemplo, na fila do supermercado e vir
um senhor que está a passar as compras, isto aconteceu-me no outro dia, por isso é que está aqui a memória muito vívida. Um senhor que está a passar as compras, a ser muito mal educado com a senhora que estava na caixa registradora, e eu começo logo a pensar: ok, de onde é que isto vem? Que gatilho é que está aqui? Que frustração é que está aqui? Que zangue é que está aqui neste senhor? Ok, podemos ter maus dias, é verdade, e não temos de estar sempre bem, mas de facto, a forma como muitas vezes nós reagimos às situações tem que ver com as coisas que estão aqui gravadas e os gatilhos, e eu também falo disso no meu Falas livro, os nisso? Sim, gatilhos sim. são um mecanismo muito inconsciente que nós temos aqui, está gravado, até fisicamente. Por exemplo, se cheiramos qualquer coisa, nós nem temos consciência, mas aquele cheiro vai despertar em nós uma reação. Uhum. Ah, Sim, se uma palavra que nós ouvimos, sim. Um está gesto, um olhar, marcada. às vezes é o superar ou revirar os olhos, pode ser assim um gesto qualquer, subtil. E normalmente os gatilhos fazem-nos reagir de formas muito exageradas. Sim, E até exato. quem está à volta fica assim: que exagero, era preciso tanto? De onde é que isso veio De agora? onde é que Sim, isso sim, vem, não sim, sim, é? sim. E é muito. Eu ia dizer giro, mas não é giro, não tem piada nenhuma, mas é muito curioso, nós de facto percebermos isto, que a forma como nós reagimos na idade adulta tem muito a ver com as nossas feridas, os nossos gatilhos, os nossos mecanismos de defesa. E depois, só quando começamos a olhar para isto, só quando começamos a aceitar, a compreender como é que isto tudo funciona dentro de nós, como é que nós funcionamos, e até há uma coisa que eu acho que é essencial falar, que é, muitas vezes nós chegamos à idade adulta sem percebermos quem é que nós somos verdadeiramente. Yeah. Sim, sim. É quase como se a nossa essência tivesse um bocadinho aqui presa àquilo que os nossos pais ou que as nossas figuras de cuidado acreditavam que nós éramos. Ou que Quantas vezes precisávamos é de que eu ser, não. não é? Ou que Ou nós precisávamos acreditávamos de que ser, precisávamos de ser. não é? E são estas pessoas que criam estas crenças acerca de nós próprios na nossa cabeça. Quantas vezes é que eu não tenho em consulta pessoas que me dizem: eu sou. O tímido é muito frequente. E depois desconstruir isto, não é? Mas será que és? Ou será que te fizeram acreditar que tu eras tímida? Exato, exato. Melhor és só mais reservada, sabes? E isto, quer dizer, é todo um abanão e é tudo. E tu precisas de facto, e toda a gente, nós precisamos de facto de perceber o que é meu, o que é do outro. O que é que foi colocado em cima de mim que não é meu? Quem é que eu sou verdadeiramente? Quais são de facto os meus valores? E fazer esta separação entre quem são e quem foram estas pessoas na nossa vida, pá, isto dá um trabalho desgraçado. Sim, mas vale muito a pena. Eu acho que depois, quando Muito. vamos ficando ligados e conectados a quem somos, acho que de repente tudo vai ganhando um novo sentido e vale a pena o trabalho e o investimento, porque é de facto um investimento. A terapia, esta investigação, este parar e olhar, é um investimento enorme que fazemos. Não é só um investimento de dinheiro e tempo para as sessões, que é um investimento, Claro. mas para além desse, é depois o ir refletindo entre sessões, o ir fazendo o trabalho de casa, entre aspas, que o psicólogo muitas vezes nos manda fazer e que nos ajuda a prepararmos-nos para o caminho. É o querer mesmo parar, é o querer mesmo escutar e ouvir estas vozes que às vezes custam tanto a falar e a ouvir. E a ouvir. As que custam falar que são as nossas para dizer, e as que custa às vezes ouvir também as nossas e as outras. Sabes, essa fez o melhor que sabia com o que podia, a mim consola-me pouco. Por um lado, sim, no sentido de, ok, a pessoa deu o seu melhor, epá, mas quando o melhor não serviu, ou foi muito pouco, ou ficou muito longe daquilo que eu precisava, ou até foi francamente mau, ok, se aquilo era o melhor, bolas, bolas, se aquilo era o melhor, fogo. É muito isto. Às vezes as pessoas dizem isso e eu pergunto, e? Não é? Ok, não merece ir para a prisão, não merece ser, ok, tudo certo. Mas não chegou, É não foi suficiente, é para mim foi isso. terrível. É isso, eu acho que é importante sair deste lugar de. As pessoas têm muito medo de estarem a julgar, nomeadamente os pais, por exemplo. Eu não quero criticá-los, eu não quero julgá-los. Para mim é muito assustador. Às vezes dizem-me isto. O caminho não é por aí, porque, aliás, porque não ajuda nada nós apontarmos dedo, não, quer dizer, não resolve nada, não alivia, muito pelo contrário, normalmente até é um grande peso, não é? Mas de facto. Nós não estamos aqui a falar de julgar, de criticar, nós estamos aqui a falar de enfrentar a realidade. E a verdade é que aquilo que eles fizeram não foi de facto o suficiente.
de longe, e portanto, ou seja, não é. Vamos ter que sair deste lugar de eu não estou a julgar, eu estou a constatar a realidade. E a realidade foi esta. Eles fizeram o melhor que conseguiam, fizeram o melhor que sabiam. Tudo certo, Tudo certo, exato. mas de facto Não, faltou-me isto. exato. Sim, E eu acho que é quando nós, lá está, também é um processo, não é? Também é um caminho. Eu acho que quando nós passamos de um lugar para o outro, de um lado para o outro, é que começamos então também a abrir portas para isto, que é, ok, então o que é que eu realmente precisava? O que é que me faltou? O que é que eu agora, em idade adulta, posso fazer para, não é necessariamente para preencher vazios, porque os vazios não é ninguém que os vai preencher, não é? O vazio da falta de amor de um pai ou de uma mãe, não há ninguém no mundo que vá preencher esse vazio, porque aquele lugar era da mãe ou do pai. Mas é de que forma é que eu vou aprender a viver com este vazio? De que forma é que eu vou aprender a viver sem que este vazio ocupe tanto espaço? Não é? Porque há pessoas que estão tão embrenhadas na sua própria tristeza, na sua própria solidão, que é sufocante e depois não conseguem de facto, lá está, ter relações saudáveis, construir a sua própria família, não conseguem sair deste lugar. E atenção, não é fácil de facto, e por isso é que é preciso percebermos, ok, preciso de ajuda, e ninguém tem que passar por isto sozinho. é, sim. Estava aqui a pensar se essa questão da substituição, até que ponto é que, sim, ninguém substitui o lugar do pai ou da mãe, com certeza, mas não sei até que ponto, numa fase precoce da nossa vida, se tivermos alguém que nos parente ou nos materne suficientemente bem, até que ponto esse lugar não ficará construído numa outra figura que não é a nossa mãe ou o nosso pai biológico, não é? Eu acho que sempre houve crianças a serem criados, parentados por pessoas que não são nem a mãe nem o pai. E Felizmente isto acontece, felizmente, nem todas as pessoas têm essa sorte, mas há muitas pessoas que tiveram sorte de ter alguém, sem ser lá está estas figuras, mas que ter alguém que lhes desse este amor incondicional. E eu acredito muito que foi este amor incondicional que as salvou. E tu estás a falar, eu estou-me a lembrar de várias pessoas que eu acompanho e que de facto faz uma diferença enorme. Agora, não substitui, claro que não. E estas pessoas vão continuar a ter estas feridas, a ter esta ausência, a carregar este desamor, mas vão ter aqui quase o contraponto, sabes? sim, Ah, um outro de, recurso, não é? De amor e de relação que sustenta, mesmo que não substitua, sustenta, não é? sim, e que os faça acreditar que eles são dignos de serem amados. É muito diferente do que alguém que de facto não teve ninguém à sua volta e que, portanto, tem aqui feridas muito mais carregadas, muito mais profundas e que quase que não teve ninguém na vida dele ou dela que lhes mostrasse pá, que tinha valor. E isso É. Sim, é sim, duro. é muito duro, não é? Não haver nunca uma voz dentro de nós que diga, pá, tu és espetacular. Aquele olhar, tu tens um bebê pequenino e aquele olhar que a gente tem para os nossos bebés, não é? Que são incríveis, é que são os tesouros e nós estamos a olhar para eles e uou! E há bebés que nunca tiveram esse olhar na direção deles, não é? De que és extraordinário, és uma pessoa incrível. E depois mais à frente, 3 4 5 6 anos e nós, uau, que pessoa que aqui está, né? E eu tenho a certeza que isso fica marcado em nós, a ferro e fogo, não é? Esse olhar maravilhado, ao contrário, esse olhar de desprezo, ou de insatisfação, de cansaço, de neura, não é? Que algumas crianças é só o que têm e recebem. Completamente, e depois provavelmente estamos a falar de adultos com muito pouca autoestima, porque nós aprendemos a gostar de nós quando somos gostados, lá está, pelas nossas figuras. Nós não aprendemos, o que é isto do amor? Nós aprendemos sentindo, não é? O amor próprio nós aprendemos quando sentem por nós. E quando não existe este movimento, ou quando existe, mas de outras pessoas que não representam, não têm este, não é que não sejam importantes, não representam aquelas figuras, vai de facto ficar aqui aquele vazio. Quase como é que aquelas pessoas não conseguem ver aquilo que, por exemplo, os meus avós veem?
E isto depois cria também muita revolta. Quer dizer, Mafalda, se nós poderíamos falar aqui Yeah, não saíamos horas disto. e Sim, horas e sim, sim, horas e sim, horas, sim. porque isto é tão complexo e tão complexo, mas o que eu acho mais importante no meio disto tudo é as pessoas começarem a ter consciência da importância da infância. E uma das coisas que, por exemplo, em processos de divórcio, se vê muito, infelizmente, é esta. Não digo falta de preocupação, porque, aliás, nós acompanhamos vários pais que estão neste processo e que, obviamente, que se preocupam, mas é esta falta de consciência de que tudo aquilo que se pisa, eu ia dizer aquela famosa frase de o chão que pisamos é. Não, como é que é? A O, nossa ch- o chão infância será sempre o é chão o chão que que pisamos, pisamos. exatamente. Eu ia dizer isto depois, mas de facto, tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância vai ter um peso brutal. E em processos de divórcio é uma das coisas que é mais importante trabalhar em terapia, até em terapia de casal, quando há aqui um apoio para esta separação. É isto que é, as crianças têm um papel, têm que ter um papel central, fundamental. E muitas vezes não acontece. E muitas vezes também temos família à mistura, e isso não ajuda nada. Sim, sim, porque essa toxicidade nem sempre vem diretamente dos pais, pode vir também da família Sim. alargada, às vezes é diretamente, outras vezes é família alargada e que também não permite estes pais poderem fazer o caminho ah, que desejam para si próprios, porque continuam ali muitas vezes a ter que acertar contas que a família vai exigindo e vai querendo e vai Uhum. acerto de contas, não estamos a falar de financeiras, estamos a falar acertos de contas emocionais e comportamentais que muitas vezes se Sim, procura sim. nestes processos, não é? Sabes, eu concordo contigo, isto é tão complexo, estamos a falar de coisas tão complexas. Fica-me aqui três coisas que eu acho relevantes. Uma delas é esta importância de nos conhecermos a nós próprios, de facto, é preciso chegarmos a adultos e sabermos quem somos. E se chegarmos a adultos sem saber quem somos, então é preciso começar a querer saber. Não é? Por outro lado, esta complexidade e a maturidade que é preciso para lidarmos com coisas que são complexas e contraditórias, tipo, a minha mãe e o meu pai fizeram o melhor que podiam, ainda assim não foi suficiente para mim e conseguir lidar com estas duas coisas. Eu não o estou a acusar, mas estou a aceitar a coisa como ela é, não é? Eu não vou recriminar, nem vou agora cobrar, mas vou ter que fazer um trabalho sobre isto e vou ter que fazer qualquer coisa sobre Isso, isso. Eu não sou responsável pelo que eles fizeram ou pelo que não fizeram, mas agora que sou adulto, sou responsável por pegar na minha história e ter que fazer com ela o que preciso de fazer para ficar bem e não passar para os meus filhos aquilo que está ainda aqui em mim por isso. resolver, não é? Isto agora é sobre mim, não é sobre eles. Exato. Ainda que eu saiba que aquilo que eu sou também é reflexo daquilo que vivi e muito foi com eles. Eu sei isto, ao mesmo tempo sei que a responsabilidade agora é minha. Mesmo sabendo que quando eu era pequena a responsabilidade não era e a minha história, a responsabilidade é deles. Agora que sou adulta, a responsabilidade passa a ser minha, É não isso. esquecendo a responsabilidade que eles tiveram. E isto parece muito confuso e é um bocadinho, e por isso é que nós depois escolhemos. Ah, não, então vá, então a culpa é deles. Ah, não, não, então a culpa é minha. Não, nós não precisamos de escolher. Nós É conseguimos isso. conviver com as duas realidades em simultâneo, por muito que elas pareçam incomportáveis e inconciliáveis. Não são. Nós é que temos muita urgência em conciliar as coisas em bons e maus, em certos e errados, e se conseguirmos aguentar estas coisas, ok, tipo, olha, o pai dos meus filhos foi o melhor que me aconteceu na vida e o pior, foi com ele que aconteceu do melhor que a minha história, os meus filhos, nananã, e também foi com ele que aconteceu isto e com isto, e portanto, a mãe dos meus filhos foi a pessoa que me fez acreditar que afinal a conexão, a relação, o amor é espetacular e que afinal eu consigo viver isso com alguém, e também foi a pessoa com quem eu mais me magoei porque estava tão entregue a essa relação. Ok, eu consigo conviver com as duas realidades em simultâneo, mesmo que elas pareçam contraditórias, e não preciso de andar a decepar a realidade para poder dividi-la em certos e errados, não é? Ai, adorei ouvir-te. Não tenho nada a acrescentar. Ah, então, para terminarmos, Mariana, se pudéssemos daqui a 200 anos perceber qual é o legado que este teu trabalho pode deixar no mundo, como é que o mundo seria se o teu legado, se todo este investimento tu fazes um investimento brutal na tua página, tens publicações muito frequentes com muita informação gratuita disponível para as pessoas, faz o podcast, a gente sabe o trabalho que dá, o investimento que é um podcast,
escreveste um livro, estás a construir uma clínica que tem vindo a crescer a olhos vistos. Tudo isto, vens a podcasts, vais a sítios apresentar o teu livro, estás presente, sabendo que não és uma pessoa do tcharam, do show-off, portanto, não é para isso que tu estás a fazer tudo isto. Portanto, há que haver aqui uma energia muito importante para que estejas a fazer este, e que eu chamo mesmo legado, porque acredito que é mesmo um legado que vais deixar com todo este investimento que estás a fazer, esta entrega. O que é que pode ser a realidade da amanhã se o teu legado for levado a sério e se conseguir entrar no consciente, já nem no consciente coletivo? Qual será esse legado? Como é que o mundo seria? Olha, primeiro fiquei sem palavras de ouvir. Não tenho um buraquinho para me esconder. Mereces Obrigada mesmo, acho de mesmo coração. isto. Olha, achei a tua pergunta muito interessante. Sabes que às vezes ouço, ouço coisas como se os meus pais, se os outros fizessem terapia, não teria que fazer. Eu acho que toda a gente beneficia de um processo terapêutico, mas é muito por aqui. Se todos nós fizéssemos terapia, o mundo era um lugar tão melhor. Nós não andávamos a descarregar uns em cima dos outros, nós não andávamos a reagir, lá está, com os nossos gatinhos. E porque às vezes isto é tão, sabes, isto é tão. Lá está, para mim é fascinante. Às vezes, por exemplo, um processo de terapia de casal, em que o casal está à minha frente, à minha frente não, porque eu não faço terapia, mas faço supervisão com colegas que a fazem, e estão à frente da psicóloga e começa uma discussão. E nós só vemos é gatinhos. Aquela pessoa está a reagir a um gatilho, o outro está a reagir a um gatilho, aquilo não são eles. Epá, e uma pessoa pensa, bolas, se estas pessoas conhecessem os seus gatinhos, conseguiam ter uma relação muito mais pacífica. E portanto, eu acho que acredito muito, ou quero acreditar muito, que o meu trabalho passe por aqui, por sensibilizar para a importância da terapia. Mais do que. É claro que livros são importantes, podcasts, acho que nos despertam para as coisas. Acho que as redes sociais são importantes, lá está, porque lemos qualquer coisa e começamos a pensar sobre. Mas quer dizer, seria até hipócrita da minha parte não dizer isto, mas é num processo terapêutico que nós vamos de facto conhecer-nos e só quando nos conhecemos é que então podemos estar conscientes das nossas atitudes, podemos fazer diferente. E já viste, no mundo ideal, se todos nós começássemos então a conhecermos-nos, a estar conscientes do nosso comportamento, das consequências ou dos danos que o nosso comportamento pode ter nos outros, nomeadamente nos nossos filhos, e se quiséssemos fazer diferente, já viste, daqui a 200 anos, o mundo era um lugar muito melhor. E de facto, tens razão naquilo que tu dizes, eu acho que eu não sou nada dessas coisas do show-off, eu por mim não o parecia, mas eu acho que aquilo que me move é mesmo esta sensação que eu vou recebendo das pessoas, que é, eu sentia muito só. Eu pensava que era a única pessoa no mundo a ter uma família assim. Eu pensava que era a única que sentia isto, porque não se fala. Então, o facto de não se falar cria um grande peso nas pessoas, que já carregam um peso por si só, não é? Yeah. E ainda levam com este peso extra. E isso é o que me motiva a falar sobre. E isto é o que, até comentários mais, enfim, mais desajustados ou mais negativos que eu vou recebendo, e infelizmente vou recebendo muitos, tenho cada vez também mais facilidade em geri-los dentro de mim, mas é muito agarrar-me a isto, que é isto de facto está a fazer diferença, porque não há pessoas perfeitas e portanto não há famílias perfeitas. Eu acho que todas as famílias têm um quê de complicado portanto, obviamente que não são todas tóxicas e a questão nunca será essa, mas a questão é que todos nós tivemos uma infância e todos nós tivemos uma família e portanto todos nós temos estas feridas, estes gatilhos, estes mecanismos de defesa e só quando os conhecemos é que podemos viver a nossa vida de uma forma plena. Sem, lá está, sentarmos em piloto automático. Então, para acabar, eu vou fazer uma frase e tu completas. Ok. Quando a sociedade compreender
que existem famílias tóxicas, nós vamos ser muito mais leves, apesar do peso que carregamos. Espetacular. Obrigada, Mariana. Obrigada, eu, Mafalda. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.